bonita, perigosa, valiosa, deliciosa. A papoula do ópio ela é muitas coisas para muitas pessoas. Delicada e vibrante, a papoula do ópio esconde em suas pétalas mais do que aparenta. Nessa jornada, nós vamos explorar os segredos da sua biologia floral, como ela cresce, se reproduz e se adapta aos ambientes mais variados. Das cápsulas cheias de mistérios aos lactíferos que produzem substâncias poderosas, nós mergulharemos nos aspectos físicos dessa planta fascinante. E enquanto nós percorremos os detalhes dessa engenharia natural, também nós daremos uma espiada em como a papoula moldou e foi moldada pelas suas relações conosco, né? Nós, seres humanos, tema que nós exploraremos também em mais profundidade no nosso próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A papoula é uma das mais antigas plantas medicinais conhecidas pela humanidade. Acredita-se que essa planta icônica ela seja originária da região do Mediterrâneo Oriental, mas agora ela prospera em várias regiões do mundo. Hoje em dia, a papoula tem a capacidade de crescer na maior parte do mundo, independentemente das propriedades do solo, temperatura e topografia. Além disso, a papoula do ópio cultivada, que no caso é a espécie Papaver somnífero, ela é amplamente cultivada para fins medicinais, psicoativos e também alimentares. A papoula ela é uma valiosa planta ornamental, bem como uma fonte de vários compostos químicos naturais, incluindo alcaloides, fenólicos e óleos essenciais. Ela possui propriedades analgésicas, antimicrobianas e antioxidantes excepcionais. E vale destacar que essa não é a primeira vez que nós estamos falando sobre o ópio, sobre a papoula aqui no canal. Nós já temos um vídeo aqui no qual nós descrevemos várias ervas que supostamente teriam sido, que eram utilizadas pelas chamadas bruxas naturais e também alguns mitos associados a essas ervas, e a papoula é uma delas. Depois confere esse vídeo lá que é bem interessante. O ópio, o látex seco colhido das cápsulas da papoula do ópio, ele contém alcaloides potentes como a morfina, a codeína, a noscapina e a tebaína. Esses alcaloides, como a morfina e os seus derivados, tais como a heroína, coletivamente eles são conhecidos como opioides, e eles são narcóticos, analgésicos e também sedativos muito fortes. Os mecanismos de ação no corpo são mediados pela ligação com os chamados receptores opioides, que existem no sistema nervoso central e também no periférico do nosso corpo. Apesar de inúmeras aplicações farmacêuticas, esses compostos eles estão sob rigorosa regulamentação devido ao seu potencial abuso e também dependência. E sobre esse tópico nós vamos falar mais detalhes sobre eles também nos vídeos futuros dessa série, explorando mais detalhes sobre a papoula, por isso não deixe de se inscrever aqui no canal. Sementes da papoula também são uma excelente fonte de nutrientes, incluindo proteínas, fibras e ácidos graxos essenciais, e tem várias aplicações na culinária, na panificação, na medicina, no diagnóstico de fístula colovesical e imagem de câncer hepatocelular e também cuidados com a pele. Um caso interessante, o da fístula enterovesical, aqui pensando da papoula, porque a fístula enterovesical representa uma comunicação anormal que existe entre o intestino e a bexiga. Embora as fístulas enterovesical elas sejam incomuns, elas causam uma morbidade bastante significativa e elas podem afetar marcadamente a qualidade de vida dos pacientes. E o diagnóstico para essa doença pode ser desafiador e muitas vezes pode demorar muitos meses até depois do início dos sintomas. O diagnóstico de uma fístula enterovesical ele representa um desafio significativo porque ainda há muita divergência sobre qual seria o padrão ouro de diagnóstico dessa situação, dessa condição. E as sementes da papoula elas são um tipo de teste muito rápido e barato. Os testes que usam as sementes da papoula envolvem a ingestão oral de cerca de 50 mg de sementes de papoula misturadas em uma bebida ou em um iogurte. Uma vez que as sementes permanecem em grande parte não digeridas na região do trato gastrointestinal, elas podem então aparecer na urina dentro de 48 horas após a sua ingestão. Lembra, porque essa fístula é como uma abertura normal entre o intestino e a região da bexiga. Então, a presença dessas sementes na urina é um teste confirmatório positivo para a fístula enterovesical e barato.
O teste então, que usam a semente de papoula, ela é barato, fácil de fazer, porém ele fornece poucos detalhes sobre a localização dessa fístula e também o tipo da fístula. E agora que nós demos essa entrada mais geral sobre essa planta, vamos entrar mais aprofundadamente nas suas características. A papoula do ópio, a Papaver sonifero, ela é uma planta herbácea pertencente à família da Papaveraceae. Com base na sua distribuição nativa e na amplitude da sua variação genética, é considerado que ela tenha se originado na região costeira do Mediterrâneo. A Papaver sonifero, ela pertence a um grupo de espécies que são anuais e perenes justamente da família Papaveraceae, que a gente está vendo várias espécies aqui nessa imagem de Papaveraceae. O gênero Papaver, ele é composto por aproximadamente 149 espécies, e esse gênero ele é distribuído nas regiões temperadas e subtropicais do hemisfério norte e da África do Sul. Aqui também nós temos uma série de espécies diferentes da Papaver. Nessa outra imagem nós temos uma amostra da grande diversidade de formas e também de cores das papoulas, disponíveis no artigo de Home Colaboradores de 2022. Destaca-se que as papoulas elas são plantas muito bonitas e ornamentais, que elas podem partir desde o branco a um rosa claro, roxo ou até aquele vermelho bastante intenso e característico. Nós temos na imagem também alguns exemplos das cápsulas de sementes, que podem ser bem variados seu formato, e também as cores das sementes, que podem variar um pouco. Das mais de 100 espécies de papoulas dentro do gênero Papaver, 2 foram responsáveis por marcar muito profundamente a nossa espécie humana, principalmente nos séculos passados. As 2 principais espécies são a Papaver rhoeas, ou também chamada de papoula comum ou papoula do campo, e a Papaver sonifero, que é justamente a papoula do ópio, ou literalmente papoula indutora do sono. E ambas as espécies possuem uma rica história de importância econômica, médica, científica e também salpicada de uma triste ironia. Outras plantas também do gênero da papoula incluem a papoula da Califórnia, que é a Scotia californica, que ela contém pequenas quantidades de ópio nas suas composições, nas flores, folhas e outras estruturas. E ela já tem uma cor não vermelha como as outras que a gente viu, e sim essa cor laranja bem marcante. Por uma questão de fato, a papoula da Califórnia ela está legalmente disponível, seja como um chá ou sementes, e também disponíveis nos balcões de lojas de alimento. A quantidade de ópio presente nessa planta é muito insignificante, mas forte o suficiente para ser detectado em testes de triagem de drogas na urina. Normalmente, as plantas da espécie das papoulas, elas crescem de forma ereta, comumente entre 50 a 120 centímetros de altura, e ela tem esse caule fino. Algumas formas dessa planta, crescendo na região de Malwa, na Índia, podem alcançar alturas maiores, de 120 até 150 centímetros, com ramos frequentemente monopodiais, que são essa haste única, cada um com flores solitárias em um longo pedículo. Após o término da floração, as pétalas da papoula caem dentro de uma semana, mais ou menos, e o pedúnculo, que é essa estrutura que está aparecendo aqui, que ele tem cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento, ele vai carregar a cápsula de papoula, que ela vai carregar, que é a estrutura que carrega os frutos, que pode ter diferentes formas e tamanhos, e lá dentro que estarão formando as sementes. Essa aqui é uma estrutura bonita do artigo dos autores tailandeses com esse nome que está aparecendo na tela, que é muito difícil de falar, de 2015. E nós temos aqui uma prancha desenhada da espécie Papaver sonifero, em que a gente vê a estrutura vegetativa com as suas folhas bem bonitinhas, as cápsulas de sementes partidas, que ela tem essa forma meio de roseta, e as outras estruturas florais e de sementes aqui também. Outra característica marcante é que aqui embaixo, em H, a gente está vendo a característica das sementes, que elas também são bem bonitinhas. Yuko! Indra! Para com isso! Também nesse mesmo artigo, os autores mostram aqui as fotos de um pouco das variações das folhas da Papaver,
como elas podem variar bastante. Aqui dá para ver um pouco da semente, não, da raiz da planta, né? E no caso dessa variedade é uma flor branca, né? Bem bonita também. Mas esse artigo particularmente, dos autores tailandeses, ele traz uma série de fotos muito bonitas, explorando um pouco das variações anatômicas dessa espécie, e aqui um pouco da variação das flores, com essa variação do branco ao roxo, a esse tom rosáceo, um pouco das características dos botões também, que são bem bonitinhos, e as variações também que eles trouxeram no artigo, desse tom das flores abertas, que é muito bonito, variando desse lilás claro, branco, um rosa claro, a um vermelho bem intenso. A cápsula das sementes da papoula contém cerca de 1 a 2 mil sementes, e elas têm um formato que podem ser esbranquiçadas ou branco-acinzentadas, e elas acabam se debulhando quando elas estão secas, se abrindo, assim como está nessa imagem. As sementes da papoula, elas têm essa característica de ter um formato de rim, e elas medem cerca de 1 milímetro de diâmetro. E aqui temos mais fotos bonitas, de novo, do artigo, né, tailandês de 2015, também mostrando aqui as micrografias da semente, evidenciando algumas das suas estruturas, e mais outros cortes do fruto, né, da papoula, mostrando a sua variação de formatos internos de frutificação. A papoula do ópio, ela prefere um clima moderadamente frio e um local ensolarado aberto. Períodos de frio severo, geadas, tempos nublados sem brilho, ventos fortes e chuvas muito fortes durante o período de floração pode afetar negativamente a quantidade e a qualidade também da produção do ópio. O mapa a seguir, o mapa que nós estamos vendo, que está disponível no site do Kew Garden, traz as áreas em verde, as áreas do mundo onde a papoula é nativa, tais como a região da França, Itália, Líbia, Madeira, Marrocos, Portugal, Sardenha, na Sicília, Espanha, Tunísia, e em roxo nós temos os vários países na qual essa planta foi introduzida. A espécie, a Papaver sonifero, ela é uma das várias espécies que tem o látex no reino vegetal, que é, né, justamente essa estrutura esbranquiçada que sai da planta quando você corta, de algumas plantas quando você corta ela. Mas diferente de outras plantas, onde as células do corpo inteiro delas são capazes de produzir látex, na papoula do ópio, o látex, que é o ópio bruto, ele é restrito somente ao sistema celular especializado para produzir esse látex, que é o chamado sistema lacticífero. Os lacticíferos, ele é um termo geral aplicado a um grupo grande, diferente e heterogêneo de células que são encontradas em mais de 900 gêneros de plantas, e esses lacticíferos normalmente funcionam como sistemas secretores internos. E aí vamos falar bem brevemente sobre os usos dessa planta e também sobre a produção do ópio e como ela funciona. As flores da papoula de campo, elas têm sido usadas há muito tempo como um analgésico para aliviar dores e dores leves. Por exemplo, dores de dente, dor de ouvido e também dor de garganta. Ela também foi usada como um sedativo / um relaxante leve e também um expectorante para tratar catarro e tosse, como digestivo e até mesmo para reduzir o aparecimento de rugas e até como um batom. O processo para obter o ópio não mudou muito ao longo dos séculos. Em resumo, o processo é iniciado 2 semanas após a queda das folhas, né, das pétalas no caso, quando as cápsulas de sementes começam a ficar mais duras. Ao pôr do sol, essas cápsulas elas são escarificadas, né? São machucadas com incisões rasas para permitir que o látex flua a partir dessas lesões, desses machucados. Esse látex, então, ele vai ser engrossado devido à evaporação que vai acontecer na própria cápsula. Faz o corte e deixa lá. E depois, com o tempo, aquele látex que era branco, ele vai formar uma espécie de goma que é marrom. Essa pasta marrom, ela é então removida na manhã seguinte com uma ferramenta de ferro, que ela tem um formato meio de pá de pedreiro, meio de foice. E essa goma, ela é transformada em pó. E é esse pó que depois vai ser consumido pelas pessoas como o ópio, a droga alucinógena. E aí vamos entender um pouquinho das propriedades químicas do ópio.
A papoula, que é uma droga saudada como o remédio mais importante na farmacologia, ou de toda a matéria médica, durante um bom período de tempo, ela ao mesmo tempo tornou-se capaz de criar mais miséria pelo seu abuso do que qualquer outra droga empregada pela humanidade. Cerca de 25% dessa droga ela é material ativo na forma de cerca de 20 alcaloides, que são substâncias químicas bastante complexas, cujas suas estruturas são formadas com base em sais solúveis e ácidos orgânicos. Cada um desses compostos tem efeitos ou graus de toxicidade diferentes. Alguns têm efeitos suporíferos, ou seja, indutores de sono. Outros convulsivos, como a morfina, e também presentes em grande quantidade, entre 10% e 16%. A narceína, 1,5%, e a codeína, enquanto outros atuam como analgésicos e sedativos, como a tebaína e a papaverina, com 1% de concentração, além de narcóticos com 6% na sua concentração. O ópio ele é usado para fazer comumente, ao longo da história humana, as pessoas dormirem, para aliviar a dor e também para acalmar os nervos, por conta da sua ação sobre o sistema nervoso e sobre as funções psíquicas. A dose fatal dessa planta pode variar de 2 a 4 gramas. Os derivados da morfina, que é uma substância hipnoanalgésica que afeta as percepções sensoriais do corpo, especialmente as dolorosas, são a codeína, que existe o composto da metilmorfina, a tilmorfina, a benzilmorfina e a heroína, que é a dicetilmorfina, que é 5 vezes mais potentes do que a morfina. A papoula do ópio ela é mais do que uma planta bonita, ela é um exemplo vivo de como a biologia floral ela revela a sofisticação e também o poder da natureza. Cada pétala, cada cápsula, cada sistema especializado conta uma história de adaptação e função. A papoula do ópio ela é muito mais do que somente uma planta. Ela encapsula o poder da natureza de curar, encantar e, por vezes, também devastar. A sua trajetória é uma metáfora para os paradoxos humanos, a busca por conforto, por controle, por transcendência. No nosso próximo vídeo, nós vamos mergulhar nos aspectos históricos e culturais dessa planta extraordinária, explorando como a papoula influenciou a história humana, desde as rotas comerciais da antiguidade até o seu impacto na arte, na política e na sociedade contemporânea. Não perca essa viagem pelo tempo e pela cultura e até lá, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Então, eu vou deixar indicado também o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos um pouquinho mais sobre essa planta também na história. Vejo vocês lá, até mais!